E aí, pessoal, tudo bem? Tudo na santa paz, tudo tranquilo? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Hoje eu quero falar para vocês como analisar o movimento do candle nas tendências. Como nós devemos ter um olhar crítico para isso, uma visão crítica para isso. Com base nos estudos, não só da análise gráfica como price action, nós conseguimos entender a movimentação da barra a barra, ou vela a vela, ou candle a candle, como queira chamar. Então, o que acontece? Muitas pessoas perguntam assim, Cadu, qual é o tempo gráfico que você usa para fazer suas marcações? Você realmente vai num tempo gráfico mais alto para fazer as marcações ou não? Antes que eu responda isso, quero que você deixe um like bonitão aí, se inscreva no canal e se você já é inscrito ou não, se inscreva e ative o sino para receber sempre o vídeo em primeira mão, tá bom? E ter a informação e esse valor já diante das suas mãos para você aprender mais sobre suas análises ou entender mais do mercado. Então muitas pessoas perguntam assim para mim, Cadu, como é que você faz essa análise? Como é que você se movimenta no gráfico em relação às suas análises? Como é que você dispõe da sua visão gráfica em relação às suas análises? Enquanto um trade está rolando aqui, que eu fiz essa entrada, eu fui estudar análise gráfica, fui me aprimorar em fluxo, em volume, e com tudo isso também, olha que entrada, hein? Que isso! Sobe, sobe. Que coisa linda. Fica aí agora. Não, desce não. Isso, tá lá. Depois eu vou explicar o porquê dessa entrada, tá bom? Eu vou explicar o porquê dessa entrada. Fica aí, não desce, isso, nessa resistência aí. Além de entender toda a estruturação gráfica, qual é a diferenciação, por exemplo, de um mercado de Forex, que a gente usa espelhado para opções binárias? Só existe é a expiração do tempo. Enquanto a gente faz nossas entradas lá no Forex sem expiração de tempo, aqui nós temos o fator tempo que é determinante na nossa entrada. É determinante. Então por isso eu sempre trago esse ensino para vocês, tanto aqui como lá no treinamento fechado, que aliás lá eu explico tudo mesmo, o que acontece. Por que nós temos que ter uma visão Forex e uma ação binária? Eu sempre toco nessa tecla. Vocês perceberam que esse movimento aqui é um movimento com certeza de uma notícia agora no mercado, de um evento, alguma coisa está acontecendo. Eu olhei lá o invest.com para saber o que está acontecendo? Não olhei. O que eu precisei saber? Precisei entender o movimento do gráfico, ver as velas, e aí tomei minha atitude de forma correta, sem mesmo ver as notícias, sem mesmo analisar as notícias. Mas depois eu vou explicar o que aconteceu aqui. Primeiro eu quero falar para você. Então, lá no Forex, quando eu analiso, eu vou de um tempo gráfico, por exemplo, eu vou lá num tempo gráfico de 30 minutos, vejo o que está acontecendo em 30 minutos, deixa eu tirar essas linhas aqui, vejo o que está acontecendo em 30 minutos para eu entender como direcionar a minha tendência no Forex. Eu vou lá para o meu gráfico de entrada e faço o quê? E lá eu tomo minhas atitudes. Então, olha só, eu fui lá no gráfico de 30 minutos, fiz uma marcação para entender o que estava acontecendo na movimentação lá em 30 minutos, e eu percebi que o gráfico estava em movimento de alta. E aqui em opções binárias, eu fiz minha entrada, uma entrada de alta. Eu precisei ir lá no gráfico de 30 minutos para fazer isso? Não. Apenas o gráfico aqui de 30 minutos, de acordo com a visão que ele me dá, e o gráfico de opções binárias aqui me dá, apenas com esse gráfico aqui de 30 minutos, que é essa marcação, teoricamente, dos últimos
30 candles, 30 minutos do gráfico de 1 minuto, entenda isso. Essa visão é de 30 minutos do gráfico de 30 minutos, não lá do gráfico de 30 minutos que cada barra tem 30 minutos. Aqui cada barra tem 1 minuto dentro dos 30 minutos de 1 minuto, entendeu? Deu um nó na cabeça aí, mas é isso aí. Qualquer coisa, volta o vídeo e ouve de novo. Então, apenas os últimos 30 candles de 1 minuto, eu já consigo entender o que está acontecendo. E quando eu chego aqui, a própria tendência da movimentação me mostra o que está acontecendo. Ela me mostra, através dos candles, se os candles estão fazendo uma tendência ou se os candles estão fazendo correção. Os próprios candles me mostram se eles estão fazendo uma estrutura de alta, ou seja, rompendo topos anteriores, ou se os candles estão fazendo... eu faço errado isso aqui. Eu sempre faço errado isso aqui, você acredita? A onda esquerda. Ou se os candles estão fazendo o quê? Estão rompendo fundos. Como aqui, ó. Os candles estão rompendo fundos. Deixa eu mostrar aqui no gráfico que é melhor. Os candles estão rompendo fundos. Olha só. Rompeu o fundo. Os gráficos estão rompendo o topo. Ó, rompeu o topo. Então, para entender a movimentação do candle, eu não preciso ir lá aqui em 1 minuto, como a análise é muito rápida, eu não preciso ir lá num gráfico de 30 minutos para fazer isso. Eu consigo ver no gráfico de 1 minuto. Se o gráfico está rompendo os movimentos, ótimo, eu vou seguir estruturas de alta ou de baixa. Se o gráfico está respeitando o suporte e resistência de forma paralela, eu vou trabalhar minha correção. Então, aí já está, por exemplo, nosso canal de 100% e de 50%. Então, eu vejo ele fazendo sempre pullbacks em 50% e eu vejo ele fazendo correções em 100%. Tá. E onde entra o candle? Como que eu entendo o movimento do candle? Quando um candle chega próximo a uma região e ele demonstra que ele tem força, ele demonstra que ele vai romper, a não ser que ele seja um candle de exaustão. Mas como é que eu sei isso? Depende da estrutura. Como é a estrutura? Nós vamos entrar novamente nas 3 linhas. Eu queria trazer isso aqui para você. Peraí, deixa eu ver se consigo fazer isso aqui. Deixa eu ver se eu melhoro aqui o gráfico, a visão do gráfico. Ó. Então, olha só. Quando eu pego essa estrutura aqui, ó, eu vejo essa estrutura. Como é que o gráfico está trabalhando aqui? Se a gente olhar uma visão longe, ele está trabalhando lateral. Mas se a gente colocar um zoom nele, a gente vê as movimentações 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Depois nós vemos a movimentação de novo 1, 2, e aqui nós vemos o que? A entrada 3. Primeiro que o candle nunca funciona sozinho. Eu preciso entender qual é a estruturação do gráfico. Ah, mas aquele candle é forte, mas ele, num lugar do gráfico sem ter o porquê, não vale de nada. É apenas uma movimentação gráfica que ocorreu naquele exato momento. Então, quando eu dou um zoom nos fractais do gráfico, na movimentação gráfica, eu consigo entender a movimentação do candle nas regiões e na tendência. Então, eu consigo entender qual é a movimentação e qual a possibilidade. Então, se eu cheguei à conclusão e vi que existe a possibilidade desse movimento aqui, neste fundo, ser o início da terceira pernada, é claro que ele vai entrar rompendo bonito aqui. Ele vai romper, porque ele vai começar a fazer a pernada. 1, correção. 3, correção. 5, correção. Ele vai começar a fazer a pernada do canal vertical. Então, se eu vejo um candle mostrando que tem fluxo, que tem volume naquela região, ele vai fazer uma pernada. Olha isso aqui.
resistência. E aqui está o nosso fundo. Candle mostrando primeira perna, terceira perna, quinta perna. Canal de baixa, vertical de baixa. É um canal estreito? Aqui é um canal mais amplo? Não tem problema. Melhor operar em canal amplo? Melhor. Mas você consegue enxergar a movimentação. Então, o candle, a movimentação do candle se adequa à estrutura gráfica da tendência para atingir a região que você almeja. Senão, ele nunca vai atender a região que você almeja. Se ele está subindo, é óbvio que você vai procurar o quê? Candles que mostrem que ele está subindo. É óbvio que você vai procurar candles que estejam subindo. Se ele está em queda, é óbvio que você vai procurar candles de queda que demonstre essa queda, que demonstre esse desejo de declínio do movimento gráfico. Vocês têm que entender isso. Então, o candle não é só eu analisar, esse candle aqui é gigante, eu vou entrar. Aonde? Tem um suporte de resistência próximo? Que movimento ele está fazendo? Qual a estrutura que ele está fazendo? Qual a região que ele está? Como é a tendência? Tem volume? Tem fluxo? Não tem? Então, para você entender como analisar o movimento do candle, você precisa se aprimorar nisso. Lá no treinamento fechado, eu falo exatamente qual é a teoria que está por trás disso e como identificar facilmente isso nas tendências. Mas se você conseguir entender a movimentação juntamente com a movimentação do candle, você não precisa mais nada além disso. É claro que se você entender o porquê, o que está por trás da movimentação, é claro que vai abrir o que aí, uma chave na sua mente, porque ninguém ensina isso. Ninguém fala isso para vocês. Eu não sei se não fala porque não tem interesse que você descubra, ou se não fala porque não sabe mesmo. Lá no treinamento fechado, hoje no treinamento fechado, tem lá 88 aulas. Hoje, 88 aulas novas. Quem deu treinamento fechado, já subi várias aulas lá novas. Aulas extras, 88 aulas. Sabe quem dá um treinamento desse de forma lógica, indutiva, dedutiva, ensinando realmente como analisar graficamente, de forma lógica e passo a passo um gráfico? Sabe quem faz isso? Em opções binárias? Ninguém. Porque a maioria dos traders de opções binárias não conhece realmente análise gráfica e não conhece price action. Quando eu estudei análise gráfica e estudei o price action, e aí entrou o volume na minha vida também, eu fiz todo o treinamento que necessita entender a movimentação barra na tendência, candle a candle na tendência. Com esse ensinamento você consegue decifrar qualquer movimentação dentro de um canal. É claro, você tem que seguir um protocolo. O que é um protocolo? Eu já disse várias vezes para vocês. É você ter o entendimento de como faz. Não é fazer de qualquer jeito. Não é fazer de qualquer jeito. Por exemplo, aqui. Vou aqui para esses comentários rapidamente para você ver. Dos nossos seguidores. Opa! Eu não estou usando o mouse, gente, porque o mouse bate aqui na mesa, faz um barulho. E eu achei melhor não usar mouse, mas eu estou querendo usar mouse, porque o mousepad não é muito bom para mim, não. Olha isso aqui, Eu deixo os testemunhos para vocês. Olha o que diz aqui, nosso seguidor, nossa seguidora. Fiz uma mentoria com uma pessoa que ensinava retração e tomava muito loss. Pior ainda, retração em M1. Obrigado pelos ensinamentos, professor. Ou seja, retração em M1, M5, probabilística, essas coisas, o pessoal inventou para opções binárias porque são movimentos rápidos, mas isso nunca foi estudado décadas a décadas, séculos a séculos. Tem gente que está se dando bem com isso, que Deus os abençoe. Mas isso não é uma análise gráfica saudável. Isso não é uma análise de price action saudável. Isso é uma invenção que fizeram por causa do time da operação de opções binárias.
E o que difere a visão do Forex para a opção binária? Apenas o tempo da ação. O que eu faço aqui em opções binárias, eu sempre fiz em Forex como scalping. O que é um scalping? Ou a modalidade de scalper. É entrada e saída rápida, 1, 2 candles só e vazei da operação. Então, isso que eu faço em opções binárias, eu já fazia isso lá em Forex. Então, para mim, se torna fácil. Agora, quem lá no Forex só costuma aquelas pernadas, não sei quantos pontos, não sei quantos lotes, essa pessoa vem aqui para opções binárias e apanha, porque não tem ideia nenhuma disso. Então, se você estudar da forma correta, se você entender a movimentação gráfica da forma correta, se você entender o que o gráfico está fazendo, não tem problema de você entender o que está acontecendo. Não tem problema de você entender o que está acontecendo. E suas entradas vão ser muito mais assertivas. Muito mais assertivas. Então, para você entender como é que o candle se movimenta nas tendências, é necessário você incluí-lo num conjunto de movimentações de um contexto gráfico que acontece. Aí sua visão vai ser muito mais ampliada no porquê que existe um candle dessa forma, porquê que existe um candle daquela forma, porquê que tem um pavio, porquê que tem pavio para cima, pavio para baixo, por que eu espero preencher o pavio, por que eu espero preencher a sombra antes de entrar, por que o canal todo tem que ser preenchido, o que faz para que esse preenchimento venha acontecer e eu preciso esperar. Se eu tivesse lá em Forex, eu não precisaria nada disso. Essa é a diferença. Aqui a visão é Forex com ação binária. Eu posso ver toda a análise gráfica, eu posso ver todo o price action, eu posso ver toda a movimentação de volume e fluxo que existe no gráfico, porém, na hora de eu tomar minha decisão, eu tenho que entender que a minha inspiração vai durar 1 minuto ou 5 minutos. Se eu tivesse feito essa entrada aqui, ó, com inspiração para 5 minutos, teria dado bom também. Por que eu não fiz para 5 minutos? Porque tem um topo aqui, tem um topo aqui. Eu não sabia que ele iria fazer um rompimento aqui. Eu não sabia. Poderia acontecer o rompimento? Claro que poderia acontecer o rompimento. Mas eu vou saber que ele vai exatamente fazer o rompimento ali naquele momento? Não. Então, para mim era muito mais saudável fazer apenas o movimento para 1 minuto, tendo a convicção que pelo menos ele faria mais uma barra de alta. Por quê? Porque eu fiz a leitura do contexto, fiz a leitura da região, fiz a leitura da tendência e fiz a leitura do candle de impulsão naquele movimento. Conseguiu compreender? Conseguiu entender? Então, não adianta você falar assim, vou fazer leitura de vela a vela. Eu faço leitura de candle a candle, eu faço leitura de barra a barra. Tem gente que fala assim, eu analiso assim, eu gosto assim, eu gosto assim, eu vou vendo candle a candle, dá certo? Cara, pode dar. Eu aconselho não, eu aconselho você ver uma estruturação do gráfico, pelo menos de 30 velas, para tomar uma atitude, Cadu, mas e se eu quiser fazer as minhas marcações assim, por exemplo, eu estou vendo que tem um canal estreito, e aqui eu vejo que já tem um fundo, e aqui eu vejo que tem uns 50%, ótimo, melhor ainda, porque o fluxo que foi segurado nesse movimento é muito mais forte do que o fluxo do movimento próximo ao preço. E olha o movimento dos candles. Olha o movimento da análise gráfica. Olha os canais. E o que acontece nessa visão de 3 horas em candles aqui, acontece também nessa visão de 30 minutos. Se a gente printasse aquela tela e printasse essa, você ia falar assim, nossa, é o mesmo tempo gráfico, só que você deu um zoom e o outro não. É a mesma foto, mas você deu um zoom e outro não. Não, e na verdade são times diferentes fazendo o mesmo movimento. Tá bom? Então, desde já, eu quero que você deixe aquele like bonito. Se inscreva aqui no canal, porque aqui eu ensino de verdade.
você fazer uma análise gráfica, quer acelerar seus estudos, quer estar à frente das pessoas, treinamento fechado, link na descrição, aulas gravadas, temos lá agora 88, enquanto eu estou gravando esse vídeo para vocês, já tem 88 aulas. Quer aprender por um livro? Tem um livro aí na descrição, um link aí também, que não é meu, mas eu indico porque é muito bom. Quer um e-book de presente sobre padrões de reversão de vela? Entra lá no meu canal do Telegram, fica por lá. Ao mesmo tempo que ganha esse e-book de presente, você já fica sabendo das lives. Nós fizemos uma live esses dias, foi muito legal. Você já fica sabendo das lives, fica sabendo de algum desconto, algum livro, algo que eu queira passar de forma particular. É como lá no canal do Telegram, é como se fosse um funil. Eu entendo que além de você aqui do YouTube, você estando lá, você tem mais interesse em se aprofundar em alguns outros temas, tá? Então, às vezes, eu procuro fazer isso lá também, dar dicas, falar alguma coisa que vale a pena, tá bom? Quer tirar uma dúvida, quer entrar em contato comigo, falar alguma coisa, direct lá do Instagram. Para quem não conhece meu Instagram, tá aí no link da descrição, mas eu vou escrever aqui também, @CaduRinaldi. Lá tem minha vida, mas eu passo muita informação também para vocês que queiram saber um pouco sobre análise gráfica ou aprender a operar o mercado através dos candles. Não opero barra, nem renko, apenas candles. Tá bom? Deixa aquele like bonito, aquele comentário. Te vejo na próxima aula, te vejo no próximo trade. Fui!